Este é um caso que vamos agora analisar com a ajuda do advogado João Luz Soares, que se junta a nós via Skype. Doutor, muito boa tarde. Peço-lhe uma primeira análise aos dados conhecidos deste caso. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite que me foi efetuado pela TV para comentar este caso. De facto, os últimos dias têm sido marcados por este tipo de situações negras que lançam sobretudo a necessidade de um repensar deste tipo de situações e repensar da abordagem e tratamento jurídico a este tipo de situações, nomeadamente às situações de violência doméstica. Eu relembro, porque me parece importante, que a OMS veio agora durante este período de pandemia e o período de Covid-19, os casos de violência doméstica aumentaram cerca de 60% e a APAV dá nota dessa mesma tendência em Portugal. Portanto, aqui nós temos que diferenciar desde logo, e respondendo à sua pergunta, um patamar que se relaciona com o crime de violência doméstica em si, de que nós não temos dados, estamos a falar aqui obviamente com base em suposições e com as informações que nos vão chegando sobretudo por parte dos órgãos de comunicação social. Um crime, dizia, de violência doméstica que teria sido perpetuado pela vítima, e temos depois um outro crime de homicídio que foi feito terá sido alegadamente cometido por essa suspeita na presença do filho. Portanto, a notícia, aquilo que nos dá são vários patamares que são fundamentais para a consideração e para o tratamento jurídico deste crime. A existência de um contexto de violência doméstica, que foi de resto reconhecido pela própria Polícia Judiciária, o facto do casal já estar referenciado por episódios de violência doméstica, o facto de haver várias queixas, registro médico, registro policial dessas mesmas situações, e depois, por último, a presença do filho em toda essa situação. Pergunta-se se efetivamente existia esse registro de violência doméstica anterior, o filho, esse menor, não teria já sido sinalizado pelos órgãos de acompanhamento, nomeadamente pela CPCJ. Portanto, são tudo questões que nós temos ou teríamos aqui que, numa abordagem jurídica, considerar para responder diretamente à sua pergunta. Doutor, em relação a este caso, não há certezas se a mulher será vítima ou não. Caso se concretize esse cenário, essa possibilidade que estou agora aqui a colocar, será que poderemos falar num crime de legítima defesa, defesa no próprio ato, ou estará mais inclinado para estarmos presentes perante um caso com especiais atenuantes? Eu tenho que, até por Ministério Profissional, considerar aí alguns aperfeiçoamentos. O que nós temos, alguns aperfeiçoamentos de caráter jurídico. Nós, quando falamos em legítima defesa, falamos numa causa de exclusão de ilicitude. Isto é, o ordenamento jurídico tipifica uma série de situações em que o cometimento de um determinado tipo de crime, nomeadamente este de homicídio, pode não ser punido pelo ordenamento jurídico. Mas isso são situações limite. A legítima defesa, como disse, e bem, é uma dessas situações, uma dessas cláusulas de exclusão de ilicitude. Ou seja, se verificada e se provada, isto obviamente estamos a falar por consideração a patamares probatórios no próprio tribunal, pode afastar a responsabilidade criminal desta situação. Nós temos que diferenciar aqui, como eu disse ao início, o fenómeno da própria violência doméstica e depois o crime de homicídio, ou o alegado crime de homicídio, e obviamente nós estamos aqui a falar e a partir de suposições. Se efetivamente existirem aqui condições para o acionamento de uma legítima defesa, é preciso que o facto praticado, neste caso uma eventual reação da suspeita contra o falecido marido, fosse o único meio necessário para repelir uma agressão atual e ilícita que afrontasse os seus interesses juridicamente protegidos. Isto, retirando esta especificidade jurídica e simplificando também para os nossos telespectadores, significa que essa reação tem que ser proporcional para que haja um preenchimento dessa legítima defesa. Respondendo diretamente à sua pergunta, sim, pode haver essa consideração da legítima defesa, tendo não só por referência o alegado historial de violência doméstica existente, mas isso tem que ser provado no lugar próprio, que é em tribunal. Obviamente doutor, estamos aí com uma mensagem na sua imagem, peço que tente resolver isso, para tentarmos então depois percebermos a conclusão desta sua análise. Julgo que agora nos iria explicar o que é isto de especiais atenuantes num caso como este.
Sim, as especiais atenuantes são precisamente o contexto em que esse tipo de crime possa ter ocorrido. Nós temos aqui desde logo o contexto da violência doméstica, da alegada violência doméstica, que num historial de agressões continuadas poderia no limite justificar uma potencial reação por parte da suspeita. E essa reação, se enquadrável e se provada no âmbito do Instituto da Legítima Defesa, poderia efetivamente ser uma cláusula de exclusão da ilicitude, ou seja, de uma não punição. No entanto, mesmo estando aqui em causa um homicídio, nós temos que fazer aqui a diferenciação entre aquilo que é um homicídio simples, qualificado e privilegiado. Parece-me a mim, pelos dados que são do conhecimento público, que este tipo de situação, se foi provocado por uma compreensível emoção violenta, por compaixão, por desespero ou por algum patamar de fragilidade psicológica, de limite, obviamente, pode também enquadrar e remeter este homicídio não para um homicídio simples, não para um homicídio qualificado, mas para um homicídio privilegiado com uma moldura penal mais reduzida. Quando falamos em atenuantes, não é esse o termo correto, falamos assim num processo de desqualificação do homicídio, num patamar e num outro patamar, num acionamento de uma possível causa de exclusão de ilicitude, neste caso a legítima defesa. Dr. João Luz Soares, neste caso também temos um menor envolvido e terá eventualmente um testemunho que pode ser essencial na investigação deste homicídio. Sim, a presença do menor tem consequências a vários níveis. Tinha consequências desde logo no nível inicial, isto é, quanto ao processo de alegada violência doméstica, porque se esses atos de violência doméstica forem praticados na presença do menor, remetem logo para um patamar mais agravado, mas isso no passado foi o preâmbulo a este crime de homicídio. Neste patamar, a presença do menor levanta desde logo dúvidas quanto ao papel, nomeadamente do Ministério Público e possivelmente até das CPCJs, na sinalização deste tipo de situações. Nós temos a informação que existiam já processos desde 2018 onde estavam devidamente referenciadas estas agressões, através de relatórios médicos e através de relatórios policiais. Haveria aqui quase um poder-dever do Ministério Público em comunicar com a CPCJ para sinalizar a situação daquele menor e para ter até algum posicionamento mais proativo no acompanhamento e proteção com vista ao interesse superior da criança. Deixe-me só dizer esta nota, é que nós temos uma lei de combate à violência doméstica que é tecnicamente e teoricamente boa, portanto com um patamar qualitativo superior, mas depois falta o resto, falta a operacionalização e falta o tratamento concreto e prático deste tipo de situações. Ou seja, nós temos teoricamente todos os mecanismos para tratar este tipo de situações, para sinalizar e para evitar que depois este tipo de fallout aconteça, nomeadamente através do Estatuto da Vítima, das medidas de proteção à vítima, medidas de proteção urgentes, mas depois na prática faltam meios, falta a especialização dos juízes, dos meios técnicos, e acaba obviamente por haver aqui um tipo de vazio legal no nível prático, que acaba por potenciar estas situações. Mas sim, respondendo diretamente à sua pergunta, obviamente que depois o testemunho do menor vai ser essencial, não só para qualificar e caracterizar o contexto anterior, isto é, a existência ou não existência desses patamares de violência doméstica, e depois para preencher também o quadro relativamente a este crime de homicídio. Portanto, é fundamental. Obviamente que depois as condições em que esse menor vai testemunhar, as condições psicológicas e o tipo de informação que vai transmitir aos autos, ao processo, se isto avançar obviamente, é uma questão completamente diferente. Será um menor fragilizado por anos, possivelmente de testemunho de agressões, de episódios de violência doméstica, portanto o contributo pode também estar num certo vetor danificado. E é um jovem com 17 anos que de repente acaba também por ficar órfão de pai e de mãe. João Luz Soares, agradeço a sua análise e muito obrigado. Muito obrigado.